Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, nós na carta do apóstolo Paulo, dirigida para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade de Coríntios, capítulo 10, nós vimos o apóstolo Paulo fazer uma comparação entre a antiga aliança, entre o povo da antiga aliança, como eles se comportaram na antiga aliança, na lei de Moisés. Uma comparação para nós hoje, a igreja. Mas o que o apóstolo Paulo fala nesse estudo, no último estudo que nós vimos, é com relação aos judeus que participaram, certo, da lei de Moisés e que agora tenham se convertido para o Evangelho, porque os dois não podem ficar juntos, irmão. O judaísmo, a religião, o judaísmo, a antiga lei de Moisés, junto com o Evangelho, não pode. Um tem que acabar para que o outro apareça. Nós vamos ver muito isso. Há pessoas que dizem que nós podemos ainda seguir a lei de Moisés. Não podemos. Deus encerrou um para que o outro tivesse acesso. A lei se encerrou para que o Evangelho tivesse acesso. Porque a lei era ruim? Não, por causa do homem. Com a lei, o homem condena a si próprio. Porque a lei é boa, santa e pura, mas o homem é ruim, mau e péssimo. Por isso, a lei não tem jeito. A lei decreta morte e morte mesmo. Não há lei a lei, irmão. Por isso que Deus deu a lei até que viesse o Evangelho. Como é o Evangelho? O Evangelho já é misericórdia. O Evangelho é se você pecar e se arrepender de coração, você restaura a sua comunhão com Deus. Certo? Então, o Evangelho é melhor do homem seguir do que a lei. E o que foi que Jesus Cristo fez? Cumpriu a lei primeiro. Foi o único homem capaz de cumprir a lei de Moisés. Nenhum outro homem na face da terra conseguirá cumprir a lei e ser salvo. Somente Jesus cumpriu. Por isto, ele somente cumpriu a lei. O que foi que ele fez? Pegou a lei e colocou dentro do Evangelho. Agora nós cumprimos a lei de Moisés hoje através do Evangelho. Sem o Evangelho não há condições de se cumprir a lei. Então Paulo agora faz uma alegoria, irmãos. Sabe como é que Paulo diz? Com os irmãos que eram da lei de Moisés e agora se converteram. Agora são igreja. Para dizer que é diferente. Sabe como é que ele diz? Ele diz que não quer que aqueles irmãos ignorem que os antigos judeus, os nossos pais, ele diz assim até, estiveram debaixo da nuvem de fumaça de dia e da coluna de fogo à noite, e que passaram também debaixo do Mar Vermelho, lá no deserto, no tempo de Moisés, quando eles estavam se dirigindo à terra de Canaã. Ou seja, todos eles comeram de uma mesma bebida espiritual. Todos eles praticamente foram batizados por Moisés. Na terra, coluna de fumaça. No ar, coluna de fogo. E no mar, o Mar Vermelho que se abriu, eles foram batizados por Moisés. Uma alegoria. E todos eles comeram da mesma bebida espiritual, que foi da mesma comida espiritual, que foi o maná que caiu do céu. Todos eles comeram. Todos eles também beberam da mesma água, que foi a água que saiu da rocha, quando Moisés tocou na rocha e saiu água da rocha. E essa rocha era Jesus Cristo. Então, eles participaram das coisas espirituais. Maná do céu, água da rocha, coluna de fumaça de dia, foram batizados à noite, de dia e no mar, com os milagres, certo? Mas nem todos eles agradaram a Deus, disse o apóstolo Paulo aos irmãos ali que eram da lei de Moisés e tinham se convertido para o Evangelho. Nem todos eles agradaram a Deus, porque muitos eram blasfemadores, reclamantes, reclamavam de tudo, preferiram mais, primeiro, a comida material, a bebida de matar a sede, do que a palavra de Deus. O pão, que é a palavra de Deus é o pão, é comida. Primeiro, a palavra de Deus, e as outras coisas virão depois. Diz Jesus Cristo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aquele povo ali no deserto só queria as coisas materiais primeiro, depois era que vinha a palavra de Deus. Por isso todos eles morreram no deserto. Somente os seus filhos, que nasceram ali no deserto, foi que entraram na terra de Canaã com Josué e Caleb.
Então ele fez uma alegoria para que assim, como aquele povo foi rebelde a Deus ali no deserto, nós não façamos o mesmo. Não começamos o mesmo erro de idolatria, ele diz. Não cometamos o mesmo erro que eles fizeram aquela festa bacanal com bezerro de ouro que fizeram. Não vamos pedir a Deus coisas que não se devem a Jesus Cristo. Não tentemos a Jesus Cristo, Paulo diz, como eles fizeram no deserto. Pedindo aquilo, reclamando daquilo outro. Enquanto eles tinham pão e água, eles estavam servindo a Deus. Quando faltava alguma coisa, começava a blasfemar de Deus, começava a reclamar de Deus, para que a gente não cometa o mesmo erro, Paulo diz. Não cometamos os mesmos erros dos nossos antigos pais. Que tudo isso que aconteceu no deserto, a reclamação deles, ficou como figura escrita para nós. Para nós quem? Para nós que pregamos o Evangelho e somos participantes também das coisas de Deus. E temos o Espírito Santo nas nossas vidas para anunciar que chegamos no final dos tempos. Depois disso, irmão, o apóstolo Paulo diz que, então, irmãos, aquele que estiver em pé, olhe que não caia, porque não veio tentação sobre-humana sobre vocês. Deus não deixará você ser tentado além das forças. Portanto, aquela desculpa de que a tentação foi demais, irmão. Eu terminei cedendo, a tentação foi demais. Essas desculpas esfarrapadas não é mais cabível. Feliz do homem que, se vier a pecar, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e não pecar. Mas se por acaso pecar, feliz é aquele que reconhecer que não vigiou direito, que não viu direito, reconhecer, se arrepender de coração daquilo, dizer a Deus que perdoe, alcançará misericórdia, alcançará graça e alcançará favor de Deus. Será perdoado automaticamente. Mas aquele que começa a arrumar desculpa, dizendo que a tentação é forte demais, dizendo que não pode ver isso, não pode ver aquilo, termina caindo. Aqueles que ainda dizem, olha, o diabo não bota uma mulher na minha frente não, porque senão é minha fraqueza a mulher. Já está caído. Não serve mais a Jesus Cristo não. Quem serve a Jesus Cristo não diz um absurdo desse. Se colocar uma mulher bonita na minha frente, olha, a carne é fraca, viu? Essa desculpa esfarrapada de crente carnal, crente que só pensa nas coisas da terra. Ele diz isso, ó. A carne é fraca, né, irmão? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se utilizando das palavras de Jesus para justificar suas coisas erradas. Feliz daquele que reconhece que pecou porque não vigiou direito, porque não deu lugar ao Espírito Santo. Por isso que pecou. Aí tem a misericórdia de Deus que o restaura. Mas aquele que vive usando de desculpas esfarrapadas para pecar, não tem não. Sem arrependimento de coração não tem perdão não. Então foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, irmãos. Olhe quem tiver de pé, olhe que não caia quem tiver em pé. Porque não veio tentação além do que você possa suportar. Pelo contrário, Deus dará o escape. Deus sempre dará o escape. Não venha dizer que é culpa de Deus você ter caído, não. Você caiu porque você quis, porque você cedeu, porque você deixou. Reconheça, seja humilde. Não venha com desculpa esfarrapada para Deus, não, que Deus não aceita desculpa esfarrapada, não. Porque Ele deu todas as condições para você viver uma vida inteira na presença do Espírito Santo, sem precisar pecar. Se pecar, se cair, pelo menos seja humilde para reconhecer isso. E não ficar usando de desculpa esfarrapada, não. Aquele que diz que se colocar uma mulher na frente dele, ele vai cair, é porque já está caído há muito tempo, já não serve há muito tempo a Jesus Cristo. Só está usando de desculpa. Depois o apóstolo Paulo diz que isso é verdade sim, certo? Que não pode cair não. E diz também que esses ensinamentos que ele está ensinando, cada um tem entendimento. A igreja é sábia. Eles sabem. Manda eles olharem se não é verdade o que ele está dizendo. E o que ele está ensinando. Paulo ainda diz, é verdade ou não? Vocês acham que o cálice da bênção que abençoamos na hora da Santa Ceia do Senhor não representa a comunhão do Jesus Cristo? E que o pão que partimos na Santa Ceia não é o símbolo da comunhão do corpo de Jesus Cristo? Então, irmãos, nós, Igreja do Senhor, mesmo sendo muitos, nos tornamos um só com Jesus Cristo, porque todos somos participantes de Cristo. Mas o que eu, Paulo, digo é que o ídolo, o artista,
do mundo, pessoas que vocês veneram, honram, não é coisa alguma, não vale de nada. Manda um sacrifício para eles, veneram, honra, oferecem homenagens a ele, não é coisa alguma, não vale de nada. Não. E ainda digo mais, que tudo aquilo que as pessoas oferecem para as imagens de escultura estão oferecendo aos demônios e não a Deus. Tudo aquilo que se oferece a um outro ser humano, que é um ídolo famoso, que não está se oferecendo a ele, não. Está se oferecendo, nem muito menos a Deus, está se oferecendo aos demônios. Por quê? Porque a terra é do Senhor e tudo que nela há. E quem ensinou a fazer essas coisas, honrar outro ser humano, é Satanás. Por isso que está oferecendo aos demônios. Nem está oferecendo a pessoa, certo? E nem está oferecendo a Deus. Está oferecendo aos demônios. Quem honra ou oferece alguma coisa neste mundo para a natureza, elogiando o sol, elogiando a natureza, elogiando as árvores, elogiando as mulheres, elogiando os homens, elogiando os animais, elogiando qualquer criatura, qualquer honra, qualquer coisa aqui nesse mundo, está oferecendo aos demônios. Por quê? Porque tudo na terra é do Senhor. A natureza, as árvores, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os homens, as mulheres, tudo é do Senhor. Então nada deve ser oferecido a ninguém, a não ser o Senhor. Se oferecer alguma coisa a outra pessoa que não seja Deus, está oferecendo aos demônios. Porque é assim que Satanás ensina. Que não se ofereça a Deus. Mas eu ofereço alguma coisa e ofereço a Deus também. Mentira. Só quem merece é Deus. Nenhum ser humano merece nada. Nem honra, nem homenagem, nem nada. Porque todos são miseráveis e pecadores. Não serve para nada. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos salvar de graça, porque nós não merecíamos, nenhum ser humano merece. Então ele encerra aí o nosso último estudo dizendo que isso está sendo para os demônios e não para Deus. E Paulo, encerrando o nosso último estudo, disse: ninguém fique buscando seu próprio interesse, mas cada um busca o interesse do outro. Comende tudo que vende no mercado, irmão, sem perguntar nada. Por quê? Por causa da tua consciência. Porque a terra é do Senhor e tudo que existe nela. Entenderam? Agora, se por acaso alguns que não seguem a fé em Jesus Cristo lhe convidar para a casa dele, e você não é obrigado a ir, porém, se for, coma de tudo que ele colocar diante de você, sem perguntar nada por causa da tua consciência. Mas se alguém estiver lá ao teu lado e te disser: essa comida e tudo aqui é em homenagem a um ídolo, ou a uma imagem de escultura, ou é consagrado a deuses de religião, mesmo que seja um líder espiritual, é consagrado ao cantor, a um pregador. Se alguém disser que aquilo que está ali diante de você é uma homenagem a alguém, a eles, então você não coma, não participe de nada dali. Sabe por quê? Porque tudo que há na terra é do Senhor Deus e não deve ser dada a ninguém. E por causa de Deus, que já te ensinou que só existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. E também por causa da tua consciência, porque a terra é do Senhor e tudo que existe nela. E eu, apóstolo Paulo, estou dizendo isso à tua consciência, meu irmão, e não a do outro. Porque será um absurdo a minha liberdade ser julgada pela minha consciência de outra pessoa? E se eu, de consciência limpa e inocente, participo de alguma coisa, então por que sou julgado por aquilo que estou agradecendo a Deus somente? Portanto, meus amados irmãos, se comer, se beber, se festejar ou fazer qualquer outra coisa, tudo seja feito para Deus e para a glória de Deus. Nunca para um ser humano, ou para uma criatura, ou para o próprio planeta Terra. Vocês se comportem, irmãos, de uma maneira que não dê escândalo, nem aos judeus, que são os religiosos, nem aos gregos, que são os metidas a sábios, nem ao restante da humanidade, e nem à igreja, que somos nós. Não dê escândalo. O vosso comportamento seja exemplar, como eu, Paulo, também agrado em tudo a todos, e não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito que é de todos os outros irmãos. E assim encerramos nosso último estudo que o apóstolo Paulo ensinou sobre essas verdades excelentes aos irmãos ali na cidade de Coríntios. Vamos ver algo interessante agora, irmãos, no capítulo 11 já da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Algo que nós podemos até considerar é uma bomba para os dias de hoje, mas que precisa ser ensinada, que precisa ser mostrada. Talvez muitos ignorem esse ensinamento, talvez muitos nem aceitem,
Porque o apóstolo Paulo diz no final que quem ignorar, que ignore. Quem quiser engolir, que engula. Problema de quem não quiser. Agora, que é uma bomba para hoje, veja, o apóstolo Paulo diz, eu, apóstolo Paulo, dou os parabéns a vocês, irmãos da cidade de Coríntios, porque sempre vocês se lembram de mim e fazem os ensinamentos de Jesus Cristo exatamente como eu mostrei e ensinei. Mas quero que fiquem bem claro a todos que vocês saibam que Jesus Cristo é a cabeça ou liderança de todo homem, e que o homem é a cabeça e liderança de toda mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então, dessa forma fica claro que todo homem que ora ou profetiza tendo a sua cabeça coberta, ele está desonrando a sua própria cabeça. Cabeça essa que é o Senhor Jesus Cristo. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta está desonrando a sua própria cabeça. Cabeça essa que é o homem. Porque é como se ela estivesse tomando o lugar do homem. Como se estivesse com o cabelo curto igual ao dos homens. Portanto, se a mulher for rebelde e não cobre a cabeça com véu, para não parecer um homem, então que rape logo toda a cabeça. Mas se para ela é indecente rapar a cabeça, para não parecer com uma prostituta, então deixe de ser teimosa e coloque o véu na hora de profetizar ou orar. Já o homem é diferente. Ele não pode cobrir a cabeça na hora de orar ou profetizar a palavra de Deus. Por quê? Isso é um símbolo que nada pode estar entre a cabeça do homem, que é Jesus Cristo, e Deus o Pai. A cabeça do homem é Jesus Cristo. Então nada pode estar entre ele, entre Jesus Cristo e Deus. Um símbolo, irmãos. Sabe por quê? Porque ele, o homem, é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem e não de Deus. Porque o homem não veio ou foi feito por causa da mulher ou da mulher. Mas o homem veio diretamente de Deus, vontade de Deus. Só que a mulher veio do homem sim. Da costela de Adão, ela passou a existir. Ou seja, foi a necessidade de Adão que fez com que a mulher existisse e não a vontade de Deus. Se não fosse o homem, jamais a mulher existiria. Agora, o homem poderia existir sem a mulher. Se eles fossem como os anjos, um número que não pode nem se contar os anjos são. E foram criados todos de uma vez só. Certo? Sem precisar gerar. Mesma coisa Deus poderia fazer com os homens. Sem precisar nascer e fazer toda a humanidade. Todos os homens de uma vez só. Mas por quê? Não podemos também desconsiderar uma coisa, irmãos. O homem não foi criado por causa da mulher. Foi vontade soberana de Deus. Mas a mulher foi criada por causa do homem. Foi a necessidade do homem. Eva, a primeira mulher, foi tirada da costela de Adão, de dentro de Adão. E que pela justiça pertence a ele essa costela. Portanto, é por isso, irmãos, é que a mulher deve ter sobre a cabeça dela sinal de poderio, ou o véu, se os seus cabelos, ou os seus cabelos compridos como sinal de poder que ela tem sobre ela. Já o homem não. É como um sinal, irmãos. Nós estamos falando é como um símbolo, sinal. Certo? Esse poder aí, esse sinal de poder que nós estamos dizendo que o homem tem sobre a mulher, é como um sinal. Não quer dizer na real que o homem tem poder sobre a mulher para mandar nela, não. Certo? É sinal de poderio. O véu e os cabelos, irmãos, como sinal de poder. E como sinal, não um poder real que os homens tenham sobre a mulher. Porque Deus tem poder sobre os homens. E seguindo essa regra, os homens também têm esse símbolo de poder sobre a mulher. Tudo isso, irmãos, é por causa dos anjos, disse o apóstolo Paulo. No entanto, considerando o nosso Deus de maneira justa, temos que afirmar que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Porque como a mulher veio do homem, através da costela de Adão, o homem hoje nasce através da barriga da mulher. Mas tudo isso vem de Deus, irmãos. Julgai, irmãos, vocês mesmos, entre vocês mesmos, observem e me digam, é decente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta ou com a cabeça raspada, porque cortou todo o seu cabelo?
Não ensina, irmãos, a mesma natureza humana que é desonra para o homem também, ter os cabelos compridos, crescidos e colocando do mesmo tamanho e mesmo jeito de cabelo de mulher. E a mulher com cabelo curto, como se fosse homem? Não é vergonhoso? E isso quem ensina é a própria natureza, irmãos, e não o próprio Deus. Mas ter a mulher os cabelos crescidos e compridos, isso é honroso e bonito, porque o cabelo comprido da mulher lhe foi dado no lugar do véu, e que era usado na lei. Mas, se algum irmão quiser desobedecer e não fazer o que ensinei, que seja. Para a mulher hoje, irmãos, para a mulher hoje que não tem os cabelos crescidos, não importa, ela não pode cortar o cabelo. O cabelo foi dado à mulher em lugar do véu. Então, se ela pode ficar com os cabelos compridos, que fique com os cabelos compridos. Certo? Se ela quer cortar, não corte de um tamanho que fique parecendo como um homem. Porque isso não é um mandamento. Mas isso, disse o apóstolo Paulo, é desonroso. Certo? É algo desonroso. Isto não vai levar para o inferno. Fique bem sabendo disso. Mas é desonroso. É muito bonito para a mulher ter os cabelos crescidos, para diferenciar do homem que tem os cabelos curtos. É só uma questão de natureza humana, não mandamento de Deus. Não, cortou o cabelo, a mulher cortou o cabelo, vai para o inferno. Isto não vem de Deus. Certo? Só vai para o inferno quem não se arrepender dos seus pecados. Aí não vai, aí vai para o inferno. Se não aceitar Jesus como Salvador e não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Mas porque cortou o cabelo? Porque não fez isso? Tudo há perdão, irmãos. Só não há perdão se for para lá com pecado. Aí não há perdão. Tem que limpar aqui com Jesus Cristo. Certo? Já o cabelo comprido ou curto é questão de costume, é questão de natureza. Se você pode conservar os cabelos, a mulher pode conservar os cabelos compridos, conserve. O que é que custa? Também se ela cortar, não quer dizer que ela vai... É a consciência. Paulo diz que é por causa da consciência. Certo? Ele diz que é honroso para o homem ter os cabelos compridos. E também o homem não pode ter sinal de poderio, porque ele é a cabeça e liderança da mulher. Jesus Cristo é a sua cabeça e liderança. Então, não pode cobrir a cabeça quando... O homem não pode cobrir a cabeça quando estiver orando. É como se tivesse algo entre a cabeça, que é Jesus Cristo, e o Pai. Não pode. Tem que estar com a cabeça descoberta. Já a mulher não. Paulo disse que tem que estar com a cabeça coberta. O véu, tem que colocar o véu na cabeça para orar ao Senhor. Se ela não colocar o véu, que tem os cabelos compridos, já é um sinal. Então, ele diz no final que nem todos podem, quem não quiser obedecer, não obedeça a esse costume. É esses costumes que tinha na igreja. São usos, costumes, são natureza humana. Não são mandamentos que possa levar para o céu ou para o inferno, não. Ter os cabelos compridos também não dá a garantia de ir para o céu. Ter os cabelos curtos não dá a garantia de ir para o inferno. Certo? É só uma questão de você crente, examinar e saber o que é que pode fazer. Ele está dando um costume, você segue se você quiser. Agora seria muito bom você observar direitinho isso, viu? Mas se não puder de todo jeito ter os cabelos compridos, às vezes tem problema no cabelo, às vezes machuca, sei lá, alguma coisa, né? Aí tem que cortar ele, curto. Tudo vai depender da sua consciência, do seu coração. Tudo seja feito para a glória de Deus. Também Paulo diz que há um outro assunto, irmãos, que deseja muito falar aos irmãos da lei de Coríntios. Mas desse assunto ele disse, já vou dizendo que vocês foram reprovados neles, porque eu não posso aprovar tal situação. Fui informado que quando a igreja se reúne para a Santa Ceia do Senhor, em vez dessa reunião ser para melhor, está sendo para pior. Sabe por quê? Porque quando vocês se reúnem, me informaram que há grande dissensão e briga. E em parte eu creio. Pode até não ser tudo que estão dizendo, mas alguma coisa aí tem de verdade. E sabe de uma coisa, irmãos? Até importa que haja entre vocês, ou no meio de vocês, heresias, ou melhor dizendo, ensino, execução de ordenanças de Jesus Cristo de forma errada ou contrária ao que Jesus Cristo realmente ensinou. Sabe por quê? É necessário que exista isso para que somente assim aqueles irmãos mais sinceros, honestos, que têm o Espírito Santo, sábios, finalmente se manifestem, abram a sua boca e reclamem daquele erro que está sendo ensinado. Muitas vezes até pelo líder de vocês. E todo mundo fica calado, sem querer dizer nada. É bom que para que aqueles que são sinceros se manifestem. Irmãos, pelo amor de Deus,
Quando vocês se reunirem em algum lugar para comer a Santa Ceia, não lembram que isso é um memorial ali na cruz, nos dando a vitória? E por que uns de vocês comem na frente apressadamente a ceia, sem nem esperar pelos outros, como se fossem ficar sem comer? O resultado disso, uns ficam com fome, porque não sobrou nada, e os outros que comem tudo ficam embriagados, porque beberam o vinho todo. Será que vocês não têm casa, irmãos, para comer e para beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Que são os irmãos que não se lembram que a Santa Ceia, além de ordenança de Cristo, é um memorial. É um memorial, irmãos. Dessa forma, vocês envergonham aqueles que nada têm para comer? Vou dar os parabéns a vocês por isso? É claro que não, diz o apóstolo Paulo. Sabem por quê, irmãos? Eu estou falando a vocês sobre a Santa Ceia do Senhor, porque eu ensinei a vocês da mesma forma que recebi do próprio Senhor Jesus Cristo, que na noite em que ele foi traído, antes de ser preso, ele reuniu seus apóstolos, tomou o pão e agradecendo a Deus pelo pão, o partiu na frente de todos e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o símbolo do meu corpo que será entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de comerem o pão que Jesus Cristo repartiu, Jesus Cristo pegou o cálice com o vinho e agradeceu a Deus e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice que representa o Novo Testamento, o meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em minha memória. Tudo é para memória, irmãos. Esse pão não se transforma no corpo de Cristo, não. E esse vinho não se transforma no sangue de Jesus Cristo, não. Isso é mentira de quem ensina isso. É mentira. E mentira vem do diabo, não vem de Deus, não. Jesus Cristo disse que isso é um memorial, uma lembrança do que ele fez na cruz do Calvário. O pão que nós comemos na Santa Ceia, o vinho que nós bebemos na Santa Ceia, é um memorial do sangue dele, do corpo dele, daquele sacrifício na cruz do Calvário que ele se ofereceu para nos salvar. Então, irmãos, todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste vinho na Santa Ceia, estarão lembrando da morte do Senhor, até que finalmente ele retorne para nos levar. Portanto, qualquer um que participar da Santa Ceia e comer o pão e beber o vinho, sem dignidade alguma, será culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então examine-se o homem a si mesmo e veja se pode comer deste pão ou beber deste vinho. Ninguém tem autoridade para impedir alguém de comer a Santa Ceia do Senhor. Quem tem que decidir isso é a própria pessoa. Ela deve saber se examinar, se arrependeu de coração e se é digna de comer ou não a Santa Ceia do Senhor. Porque se ela tomar a Santa Ceia indignamente, ela estará condenando, comendo e bebendo para a sua própria condenação. Estará condenando a si próprio, porque não está tendo a noção correta e poderosa, ou o cuidado máximo que representa esse memorial. Essa pessoa estará automaticamente se condenando. Isso não tem nada a ver com o líder que deu a Santa Ceia a essa pessoa. Cada um vai responder por si mesmo. Não tem essa história de proibir alguém de tomar Santa Ceia, não. Quem proíbe alguém de tomar Santa Ceia está brigando diretamente com Deus, está desonrando, porque não sabe se a pessoa se arrependeu de coração ou não. Quem tem que saber é a pessoa que está recebendo a Santa Ceia. E é por causa disso, irmãos, diz o apóstolo Paulo, que há no meio de vocês aí na cidade de Coríntios muitos fracos e doentes espiritualmente falando, e até mesmo muitos que dormem e já estão mortos espiritualmente falando. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, irmão, não seríamos julgados pelos outros. A responsabilidade é pessoal e é de cada um. Mas também é muito bom quando somos julgados. Quando somos julgados pelo Senhor. Por quê? Porque somos repreendidos pelo Senhor para que não sejamos condenados com os outros do mundo. Por isso o Senhor nos repreende. Portanto, desta forma, quando vocês forem realizar a Santa Ceia do Senhor em qualquer lugar escolhido, esperem uns pelos outros. Aqueles que têm muita fome, comem em casa antes de ir para a reunião da Santa Ceia, para que na hora da Santa Ceia não faça confusão para comer primeiro, e assim fazendo coisas para a sua própria condenação. Quanto às outras coisas, irmãos, e assuntos, irmãos, eu vou ordená-las a vocês direitinho quando eu for aí na cidade de Coríntios, disse o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 34. Ensinos que nos ajudam, irmãos, a esclarecer mais os caminhos do Senhor, que aprendemos com Paulo, que aprendemos com a verdadeira igreja, com os ensinamentos verdadeiros. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus esteja conosco, irmãos, e nos abençoe, nos ajude mais um dia. Amém.